Tóquio, Japão. Setembro de 1971. O cheiro de madeira envernizada e suor misturado com incenso preenche o ar do dojo. As paredes são de papel de arroz, e a luz do entardecer atravessa em faixas douradas, cortando a névoa que paira sobre o tatame. Lá fora, a cidade ronca como um motor que nunca para. Mas aqui dentro tudo é silêncio e protocolo. 42 alunos estão sentados em seiza perfeito, joelhos no tatame, espinhas retas como bambus. Eles esperam. Sempre esperam. E então ele entra. 2 metros e 18 centímetros de presença pura. 180 quilos de músculo, camadas e camadas de gordura protetora construída ao longo de anos de treinamento sumo, os ombros tão largos que ele precisa girar levemente para passar pela entrada do dojo sem esbarrar nas laterais. O rosto largo, mandíbulas como blocos de concreto, olhos pequenos e afiados que varrem o ambiente com a precisão de quem passou a vida inteira dominando espaços, dominando pessoas, dominando situações. Ele se chama Takeshi Mori, campeão regional de sumo por 3 anos consecutivos, 26 anos de idade. Nunca perdeu uma demonstração pública. Nunca. E atrás dele, quase como uma sombra discreta, entra um homem completamente diferente. 63 quilos. 1,72 m. Ombros estreitos comparados ao gigante. Pele levemente morena, cabelos negros penteados para trás, olhos que parecem guardar segredos que o mundo ainda não está pronto para saber. Ele usa uma camisa simples, calça, escura. Não tem faixa, não tem uniforme. Para quem não o conhece, ele parece um visitante, um turista curioso. Talvez um ator de Hong Kong que entrou no lugar errado. E é exatamente isso que Takeshi Mori pensa. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você já foi subestimado na sua vida? Você já entrou numa sala e percebeu que as pessoas já tinham decidido o que você valia, antes mesmo de você abrir a boca? Antes de você dar um passo, de você mostrar o que é capaz? Se a resposta for sim, o que aconteceu nos próximos 17 segundos naquele dojo em Tóquio vai tocar algo bem fundo em você. Porque o que vai acontecer não é sobre artes marciais, não é sobre força contra fraqueza. É sobre algo muito mais profundo do que isso. É sobre a diferença entre tamanho e capacidade, entre aparência e realidade, entre o que o mundo enxerga e o que realmente existe. Fica até o final desse vídeo. O que aconteceu nesses 17 segundos vai te surpreender de um jeito que você não esquece. Se inscreve agora, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já venceu alguém que subestimou o seu tamanho ou as suas habilidades? Conta pra mim nos comentários. Agora vem comigo. Para entender o que aconteceu naquele dojo, você precisa entender o contexto. O Japão de 1971 não era o Japão moderno de hoje. Era um país ainda reconstruindo sua identidade depois da Segunda Guerra Mundial, orgulhoso de suas tradições, desconfiante de influências externas e absolutamente convicto de uma coisa: as artes marciais japonesas eram superiores a tudo que o mundo ocidental ou o restante da Ásia tinha a oferecer. O sumo, em particular, era sagrado. Não é só um esporte. Nunca foi. O sumo é um ritual shintoísta que existe há mais de 2000 anos. Os lutadores são considerados quase semideuses nos seus círculos. Quando um rikishi de alto escalão entra numa sala, as pessoas inclinam a cabeça. Quando ele fala, os outros escutam. E quando ele desafia alguém, especialmente alguém de fora, a recusa é considerada uma vergonha. Takeshi Mori sabia de tudo isso e usava esse peso cultural como uma armadura invisível. Bruce Lee chegou ao Japão em visita de trabalho. Nesse período, ele já havia rodado The Big Boss e Fist of Fury, estava se tornando famoso em Hong Kong e no Sudeste Asiático, mas para o público japonês geral, para os círculos de artes marciais tradicionais, ele era apenas um ator. Um homem que sabia de algumas coisas, talvez, mas um ator. E atores, na visão de lutadores de verdade, não têm lugar no tatame. A visita ao dojo havia sido organizada por um mestre de judô de Tóquio, amigo pessoal de Bruce, que queria mostrar ao visitante algumas das tradições marciais japonesas. Era uma visita de respeito, de troca cultural. Não havia nenhuma intenção de demonstração, de competição, de nada além de conhecimento mútuo.
Bruce entrou com a mente aberta, os olhos atentos, absorvendo tudo, cada detalhe, a postura dos alunos, a maneira como o mestre se movia, o ritmo da sala. Ele sempre fazia isso. Em qualquer lugar marcial onde entrava, Bruce Lee não via apenas técnicas, via padrões, via princípios, via a física por trás de cada movimento. Mas Takeshi Mori não estava interessado em filosofia. Ele estava interessado no homem pequeno que havia entrado no seu espaço. Depois da sessão inicial de observação, o mestre anfitrião convidou os presentes para um momento de apresentações. Era protocolo. Você dizia seu nome, sua arte, seu nível. Respeito. Mútuo. Simples. Bruce Lee se apresentou com a humildade genuína que ele sempre teve quando estava entre praticantes sérios. Disse que vinha de Hong Kong, que praticava Jeet Kune Do, que estava em visita de aprendizado. Jeet Kune Do. Takeshi Mori não sabia o que era isso. E olha, cara, o que vai acontecer a seguir não foi culpa de Takeshi ser mal intencionado. Não foi crueldade gratuita. Foi algo que qualquer ser humano teria sentido naquele momento. A confiança absoluta no que os seus próprios olhos viam. Um homem enorme, um homem pequeno. O resultado parecia óbvio demais para ser questionado. Takeshi sorriu, e foi aquele sorriso largo, quase gentil, de quem está prestes a fazer um favor. Ele se levantou do seu lugar com aquela fluidez impressionante que lutadores de sumo desenvolvem. Uma qualidade estranha onde algo tão enorme parece mover-se com facilidade perturbadora, e caminhou até o centro do tatame. 42 alunos observavam. O mestre anfitrião observava. Todos observavam. Takeshi olhou para Bruce Lee e fez um gesto com a cabeça. Uma inclinação. Um convite. Demonstração, ele disse em japonês simples, para os alunos aprenderem. O intérprete traduziu. Demonstração de resistência. Takeshi mostraria como seu centro de gravidade e massa tornavam ele imovível. O homem pequeno tentaria desequilibrá-lo. Era um exercício que ele fazia regularmente com alunos avançados, jovens de 20 anos, que saíam voando depois de 2 segundos tentando mover aquela montanha humana. Era um convite. Mas todo mundo na sala sabia que era muito mais do que isso. Era um teste. Era uma declaração de hierarquia. Era Takeshi Mori dizendo, sem precisar de palavras, eu sei o que você é. E sei o que eu sou. O mestre anfitrião ficou tenso. Ele conhecia Bruce Lee. Sabia o que aquele homem de 63 quilos era capaz de fazer. Estava prestes a intervir, a redirecionar, a encontrar uma saída diplomática para todos. Mas Bruce Lee já estava se levantando, com calma, com um sorriso quase imperceptível no canto da boca, com aquele brilho nos olhos que as pessoas que conviveram com ele descrevem como o olhar do gato antes do bote, exceto que nenhum gato foi tão elegante quanto isso. Com prazer, disse Bruce em japonês. O tatame estava entre eles. Takeshi assumiu a posição de sumo defensivo com a naturalidade de quem respirou aquela postura por toda a vida. Pés bem afastados, quase paralelos, joelhos dobrados, o imenso tronco levemente inclinado para frente. Braços abertos, palmas voltadas para dentro. Uma fortaleza viva. O centro de gravidade dele estava tão baixo e tão distribuído que parecia impossível, fisicamente impossível, que qualquer força aplicada de fora conseguisse alterar aquele equilíbrio. 180 quilos, distribuídos com perfeição, raízes invisíveis no tatame. Bruce Lee ficou parado por um momento, apenas olhando, e isso foi o primeiro sinal que Takeshi deveria ter percebido, mas não percebeu. Porque Bruce Lee não estava olhando para o corpo do oponente. Estava olhando para os joelhos, para o quadril, para a distribuição de peso. Estava lendo uma equação que levou milissegundos para resolver. 42 alunos prenderam a respiração. Primeiro segundo. Bruce se aproximou. Passos leves, quase sem som no tatame. A distância entre eles diminuiu para menos de 1 metro. Takeshi não se moveu. Por que moveria? Era exatamente o que queria. Que o homem pequeno chegasse perto, que tentasse empurrar, que fosse lançado para longe como todos os outros. Segundo. Bruce estendeu a mão esquerda e pousou levemente no antebraço direito de Takeshi. Não um empurrão,
Não uma agarrada, algo mais parecido com uma pergunta. Um toque de diagnóstico, sentindo o que estava ali, onde o peso estava concentrado, como a tensão se distribuía. Takeshi sentiu o toque e quase riu. Quase. Era tão leve que parecia a brisa de uma criança. Terceiro segundo. A mão direita de Bruce pousou abaixo do cotovelo esquerdo de Takeshi. Ainda leve, ainda sem força aparente. Os dois pontos de contato formavam um ângulo específico, um ângulo que Takeshi não reconheceu imediatamente porque não havia no vocabulário do sumo uma técnica que se parecesse com aquilo. Mas havia na física. Quarto segundo. Naquele quarto segundo, algo mudou na expressão de Takeshi. Foi uma fração de expressão, quase imperceptível, um leve franzir de sobrancelha. Não dor, não susto, algo mais estranho do que isso. Uma sensação de que o chão sob os seus pés estava de alguma maneira se tornando menos confiável. Não era o chão, era o centro de gravidade dele. Bruce Lee, sem aplicar força que qualquer um dos presentes conseguisse ver, havia encontrado o ponto de equilíbrio do sistema. O ponto fraco que existe em qualquer estrutura, por mais sólida que seja. O joelho direito de Takeshi estava sob levíssima pressão de rotação. Não uma rotação grande, uma micro-rotação, de menos de 3 graus, mas 3 graus no joelho de um lutador de 180 quilos em posição de sumo defensivo equivale a uma erosão silenciosa da fundação inteira. Quinto segundo. Takeshi tentou reajustar. Foi instintivo, foi imediato. Foi exatamente o que um lutador de sumo experiente faz quando sente desequilíbrio. Transferiu o peso para a perna esquerda para compensar. E foi exatamente o que Bruce esperava. Sexto segundo. Em uma jogada que os alunos mais próximos descreveram depois como impossível de acompanhar com os olhos, Bruce mudou o ângulo de ambas as mãos, simultaneamente. Não com força, com direção, como água que muda de curso ao encontrar uma pedra. O peso de Takeshi, agora concentrado na perna esquerda, encontrou uma pressão lateral mínima nessa mesma direção. 180 quilos em movimento já tem inércia. E inércia, meu caro, é o problema. Sétimo segundo. O pé direito de Takeshi, o que havia tentado compensar, escorregou 10 centímetros para o lado, não o suficiente para cair, mas o suficiente para que a posição de sumo, aquela fortaleza, de equilíbrio perfeito, deixasse de existir. Oitavo segundo. Bruce Lee, com os 2 dedos indicadores, um em cada lado do tronco de Takeshi, aplicou pressão simultânea, divergente, em 2 pontos diametralmente opostos do corpo do oponente. A física é simples e brutal. Quando você aplica forças opostas em 2 pontos de um objeto em desequilíbrio, o objeto não vai para um lado, vai para baixo. Nono segundo. O joelho direito de Takeshi Mori tocou o tatame. 180 quilos de campeão de sumo, 3 anos de títulos regionais, uma vida inteira de treinamento. De joelhos diante de um homem de 63 quilos que não havia aplicado força suficiente para mover um copo d'água. O silêncio na sala foi total. Não o silêncio de antes, aquele silêncio de expectativa. Este era diferente. Era o silêncio de quando uma realidade que você aceitava como absoluta desaparece e você ainda não sabe o que veio no lugar. Takeshi ficou ali por um segundo completo. Aquele joelho no tatame, os braços ainda abertos, o rosto processando o que havia acontecido. Você consegue imaginar o que passa pela cabeça de um homem nesse momento? Toda a sua identidade, toda a certeza que você construiu sobre o que você é e o que você pode, confrontada por 17 segundos e 2 dedos. Mas aqui está a parte da história que mais me move. A parte que separa os grandes dos simplesmente fortes. Takeshi Mori levantou o joelho do tatame, lentamente, e ficou de pé, e olhou para Bruce Lee. E Bruce Lee olhou de volta. Não havia triunfo no rosto de Bruce. Não havia o menor traço de arrogância. Havia apenas aqueles olhos que pareciam guardar um universo inteiro de conhecimento e um leve, quase imperceptível aceno de cabeça, não de superioridade, de reconhecimento, de respeito por alguém que havia experimentado algo honesto. Takeshi respirou fundo, 1, 2 vezes.
E então fez algo que nenhum dos alunos havia visto ele fazer em anos de treinamento. Ele inclinou a cabeça. Uma inclinação profunda, genuína, do tipo que no Japão diz mais do que qualquer discurso. Como? Disse ele. Apenas isso. Uma palavra. Mas naquela palavra havia uma vida inteira de certezas que havia acabado de se dissolver. Bruce Lee caminhou até ele e sentou no tatame. Não no lugar de mestre, no tatame entre os alunos. E começou a falar. Ficou no vídeo até aqui? Deixa seu like agora, porque a parte que vem a seguir, a explicação de Bruce Lee sobre o que aconteceu nesses 17 segundos, é uma das lições mais poderosas sobre força física e vida que você vai ouvir. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Bruce começou com uma pergunta para Takeshi. Qual é a força mais forte que existe em um ser humano? Takeshi não respondeu imediatamente. A pergunta era estranha. A resposta óbvia era os músculos, a estrutura, o peso. Mas a pergunta tinha uma armadilha nela, e ele podia sentir isso. Bruce continuou. A força mais forte não é muscular, é gravitacional. Já existe. Você não precisa criar, você só precisa usar. Ele pegou um objeto simples, um copo de madeira que estava próximo, e o segurou horizontalmente. Se eu soltar isso, o que acontece? Cai, disse Takeshi. Com quantos quilos de força? Silêncio. Com a força de um copo, disse Bruce. Não importa se eu sou fraco ou forte. Não importa se eu tenho 60 quilos ou 180. O copo cai com a força que ele tem. Minha força não precisa estar nessa equação. Ele pousou o copo e olhou para Takeshi diretamente. Você construiu uma fortaleza, disse Bruce, e ela era real. Estava bem construída. Mas toda fortaleza, toda, tem uma fundação. E toda fundação tem um ponto onde a geometria muda, onde o apoio que estava embaixo deixa de estar. Takeshi estava ouvindo com uma atenção que os alunos raramente viam nele. Aquele homem que entrava nas salas como uma montanha estava sentado com as mãos no joelho, como um estudante de primeiro ano. Quando você transferiu o peso para compensar, continuou Bruce, você não estava errado. Era o movimento certo. Mas você transferiu para onde eu precisava que você transferisse. Não porque eu te forcei, porque eu te perguntei com as mãos, e o seu corpo respondeu com a única resposta que sabia dar. Ele pausou. Músculo sem mente não ganha. Nunca ganhou. Nunca vai ganhar. Takeshi olhou para as próprias mãos, para aqueles instrumentos enormes e poderosos que haviam lançado dezenas de oponentes ao longo de anos de competição. Então, o tamanho não importa? Perguntou. Ele. E Bruce sorriu. Não o sorriso de quem ganhou um argumento. O sorriso de quem chegou na parte favorita de uma conversa. Tamanho importa, sim. Muito. Você tem recursos que eu jamais terei. Você pode fazer coisas que eu fisicamente não consigo. Mas tamanho é uma ferramenta. E uma ferramenta na mão de quem não sabe usá-la, ou na mão de quem não entende as ferramentas do adversário, é só peso. Literalmente. Houve um momento de silêncio depois disso. O tipo de silêncio que acontece quando uma ideia pousa em você de verdade. Não como informação, mas como experiência. Takeshi Mori passou a vida inteira sendo a ferramenta maior na sala. E havia, de alguma forma, confundido ser a ferramenta maior com ser o melhor artesão. Como você aprendeu isso? Perguntou ele depois de um momento. E aqui, cara, entra uma parte que muito pouca gente conhece sobre Bruce Lee. Bruce Lee não chegou ao Jeet Kune do de repente. Não foi iluminação do nada. Foi anos de fracassos, de reavaliação constante, de quebrar tudo o que havia aprendido e reconstruir do zero com honestidade brutal sobre o que funcionava e o que era apenas tradição sendo confundida com verdade. Quando jovem em Hong Kong, Bruce havia treinado Wing Chun com o mestre Ip Man, e o Wing Chun em si já era uma arte criada por uma mulher, uma arte construída sobre o princípio de que o menor pode vencer o maior usando geometria e tempo em vez de força contra força. Mas Bruce não parou no Wing Chun, nunca parava em lugar nenhum. Ele estudou boxe ocidental, esgrima, judô, capoeira, luta greco-romana, leu tratados de física, de filosofia oriental e ocidental, de biomecânica, de psicologia do combate.
Passou horas na frente de um espelho em câmera lenta, assistindo os próprios movimentos quadro a quadro, buscando ineficiências milimetricamente pequenas que a maioria das pessoas nem conseguiria perceber. Mas há algo mais importante do que o treino físico na história de Bruce Lee. Algo que explica por que ele conseguia fazer o Disse no Astoi que fez com Takeshi Mori naquele tatame. Bruce Lee cresceu entre mundos. Nasceu em São Francisco, criado em Hong Kong, filho de pai chinês e mãe de descendência europeia, nunca completamente aceito por nenhum dos dois lados. Quando voltou aos Estados Unidos para estudar na Universidade de Washington, encontrou um país que o via como estranho, exótico, talvez engraçado. Quando tentou abrir suas escolas de Kung Fu na Califórnia e ensinar americanos não asiáticos, recebeu resistência violenta da comunidade chinesa tradicional que achava que segredos de artes marciais não deveriam ser compartilhados com estrangeiros. Ser subestimado, para Bruce Lee, não era um evento isolado. Era o ambiente onde ele havia crescido. E essa é a chave que abre tudo. Quando você é constantemente subestimado, você tem uma escolha. Você pode deixar isso te consumir em ressentimento. Ou você pode usar isso como dados, como informação sobre como o mundo funciona, sobre como as pessoas tomam decisões baseadas em aparências, sobre onde as defesas do outro estão abertas porque ele não achou que você precisava ser levado a sério. Bruce Lee escolheu a segunda opção, e foi por isso que, quando Takeshi Mori o convidou para aquela demonstração, Bruce não viu um insulto. Viu uma oportunidade de ensino, não para humilhar, para demonstrar um princípio que palavras nunca conseguiriam comunicar com a mesma força que 17 segundos de experiência direta. Os alunos naquele dojo ficaram até tarde naquela noite. O que havia começado como uma visita de cortesia se transformou em uma sessão de aprendizado que nenhum deles esqueceu enquanto viveu. Bruce Lee, aquele homem que havia chegado parecendo um visitante deslocado, passou horas respondendo perguntas, demonstrando princípios, desfazendo certezas que os presentes nem sabiam que tinham. E Takeshi Mori ficou mais tempo do que qualquer outro. Aquele homem de 180 quilos, que havia entrado no dojo como uma montanha inabalável, saiu dali com algo que nenhum treino de sumo poderia ter dado. Uma pergunta que começaria a transformar todo o seu treinamento dali para frente. E qual era essa pergunta? O que mais eu estou assumindo que é verdade, que não é? Nos meses seguintes, segundo pessoas que conviveram com Takeshi nesse período, ele começou a incorporar princípios que nunca havia considerado antes. Não abandonou o sumo. O sumo era ele. Mas começou a estudar o movimento do adversário de maneira diferente. Começou a procurar não onde o outro era fraco, mas como o outro se movia, qual era a lógica por trás da postura, qual pergunta o corpo do adversário estava respondendo. Ele ficou melhor. Não porque Bruce Lee era superior ao sumo, mas porque o encontro com Bruce Lee havia expandido o vocabulário com que Takeshi enxergava o combate. E essa, galera, é a parte da história que eu quero que você leve com você. Não é sobre Bruce Lee sendo invencível. Não é sobre um pequeno humilhando um grande. É sobre o que acontece quando você encontra alguém que opera num nível de entendimento que expande o seu. Pensa comigo por um segundo. Você tem áreas na sua vida onde você é Takeshi Mori, onde você tem recursos, habilidades, talento real, e você confia tanto nesses recursos que deixou de questionar os seus próprios pontos cegos, onde a sua força se tornou, paradoxalmente, uma limitação, porque ela é tão evidente para você que você parou de procurar outros ângulos. E você tem áreas onde você é Bruce Lee, onde você é subestimado, onde os outros olham e já decidiram o resultado antes de começar. E você carrega esse peso de ter que provar o que é. Sempre. Nas duas situações, a lição é a mesma. Tamanho é uma ferramenta, não é uma garantia. O homem que entende como as coisas funcionam, não apenas que elas funcionam. Esse homem tem uma vantagem que nenhum músculo, nenhum quilograma, nenhuma reputação pode superar completamente. Bruce Lee uma vez disse algo que eu acho que resume não só o que aconteceu naquele dojo, mas toda a filosofia por trás do Jeet Kune Do e por trás da maneira como ele viveu a vida.
Não tema o homem que praticou 10.000 chutes uma vez. Tema o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Não é sobre quantidade de habilidades. É sobre profundidade de entendimento. É sobre saber o princípio que está embaixo da técnica, para que quando a técnica não funciona, você não está perdido, porque você entende o porquê e pode encontrar outra maneira. É sobre ser água, não pedra. A pedra resiste. A água contorna, penetra e, inevitavelmente, com tempo suficiente, dissolve a pedra. 180 quilos de pedra, 63 quilos de água, 17 segundos. Você chegou até aqui, e se chegou, você já sabe que esse canal é sobre muito mais do que histórias de luta. É sobre as lições que estão dentro dessas histórias, sobre princípios que se aplicam em qualquer área onde você precise superar o que parece impossível. Deixa seu like agora, que isso faz enorme diferença pro canal. Comenta aqui embaixo Água Vence Pedra, para eu saber que você assistiu até o final, e para a gente criar uma comunidade de pessoas que entenderam a mensagem. E me fala nos comentários, qual é a área da sua vida onde você precisou usar inteligência no lugar de força bruta? Qual foi o seu momento 17 segundos? Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, porque toda semana tem uma história nova, sempre buscando o princípio que está embaixo dos fatos, sempre tentando trazer algo que você pode levar para a vida real. Porque no final das contas, essa história não é sobre Bruce Lee e Takeshi Mori. É sobre todos nós que já entramos num lugar e sentimos que o mundo já havia decidido o que valíamos, e escolhemos provar o contrário, não com raiva, não com força bruta, mas com entendimento, com paciência e com a confiança tranquila de quem sabe exatamente o que tem nas mãos. Até a próxima história.